Meditemos por um momento a respeito de um atributo do nosso bondoso Deus, que é o atributo da sua misericórdia. Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus misericordioso. Ele demonstra, através de toda a Escritura, atos de misericórdia. E a misericórdia, uma definição de misericórdia é que é quando você merece receber juízo e ao invés de receber juízo você recebe absolvição. Você não recebe aquilo que você merecia. Então, por exemplo, se alguém que comete um crime diante do julgamento, diante do juízo, em vez dele receber a sentença condenatória, aquela pessoa ela recebe uma carta, ela recebe a absolvição, essa pessoa teve daquele juiz a misericórdia. E é óbvio que não quero aqui entrar nesse mérito de como que Deus pode fazer isso sem tornar-se injusto, né? Isso já é um bom tema, né? Se nós pararmos para pensar que se você vai em um julgamento e a pessoa que cometeu o crime, ela é absolvida de todos os seus crimes, ela sai daquele tribunal sem pagar nada pelo crime que ela fez, isso constitui o que a gente considera uma injustiça, de algum certo modo, né? Eu não pretendo entrar nesse ponto de como que Deus concede a misericórdia sem que ele seja injusto. Não é esse o ponto que eu gostaria de frisar. Mas veja, uma coisa é certa. A misericórdia de Deus, ela é um ato de não justiça. Por quê? Porque quando você usa de misericórdia para com alguém, você não está usando de justiça. Por quê? Porque se você usar de justiça, essa pessoa merece a culpa, essa pessoa merece tudo aquilo que o seu pecado ou o seu crime merece. Então, quando nós pecamos contra Deus, o nosso pecado, à luz da justiça de Deus, merece a condenação. Tudo que nós fazemos de errado, seja contra homens, seja contra Deus, tudo isso à luz da justiça de Deus, que é um dos seus atributos. Ele é um Deus justo. Nós merecemos a condenação. O fato é que, além da justiça de Deus, Deus ele tem também a sua misericórdia. A misericórdia, como já falei, é quando Deus não usa de sua justiça. Ele usa de sua misericórdia. E é interessante até pensarmos que Deus ele consegue ser ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo ele consegue ser misericordioso. Não pense que Deus ele deixa a sua justiça para agir com misericórdia. Pelo contrário, ele ao mesmo tempo em que ele pode ser justo, ele pode ser misericordioso. Ele não pode, ele é. Ele é justo e ele é misericordioso. Isso com certeza já seria bastante coisa para nossas mentes terem que repousar e meditar por certo momento. Agora, veja, pensando nisso, a respeito da misericórdia de Deus, que ela é uma não justiça, não quer dizer que a misericórdia é injusta. Veja, não quer dizer que a misericórdia é injusta. Com certeza, Deus ele não pode usar da sua misericórdia e no ato da sua misericórdia se tornar um Deus injusto. Não, ele não pode. Então, porque isso seria ferir a ele mesmo, a sua própria essência. Deus ele consegue ser misericordioso e ao mesmo tempo justo. Agora, veja só, a misericórdia de Deus, e esse é o ponto que eu gostaria de destacar, ela não é uma dívida. A misericórdia de Deus, ela não é algo que ele deve a alguém. Diferentemente da justiça, veja, um juiz que não é justo o tempo todo, ele não é justo. Ele precisa ser justo em todos os seus atos para que ele seja justo. E isso é verdade a respeito da justiça. Deus, sendo um Deus justo, ele é justo o tempo todo. Em tudo que ele faz, ele é justo. Agora, isso não se aplica necessariamente à misericórdia de Deus. E isso é bem claro em textos que a própria Bíblia fala. Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E o que nós aprendemos com isso?
A misericórdia de Deus não é uma dívida. Ele não deve a sua misericórdia a ninguém. Quando ele usa de misericórdia para com um, não quer dizer que ele necessariamente precisa usar da sua misericórdia para com o outro. E isso é que nisso existe a liberdade de Deus. Deus, ele é livre para escolher usar da sua misericórdia com quem ele quiser. E veja, isso acaba trazendo uma confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque se Deus resolve usar da sua misericórdia para com um, as pessoas pensam que Deus é injusto se ele não fizer da mesma forma com outros. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque uma vez que Deus, ele deve a sua justiça a todos, ele não pode contemplar o mal, é o que a Bíblia diz. Veja, um juiz, ele não pode ver o mal e simplesmente ficar parado. Ele não pode, tendo a capacidade de agir diante do mal, e não agir. O juiz, ele tem que dar uma sentença. E a sentença tem que ser justa. Da mesma forma como nós, quando vemos alguém praticando um mal, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos dizer assim, não, deixa para lá. Não. Se você fizer isso, você está sendo injusto. Você não está... isso não compete. Isso não é o que Deus faz. Tudo o que ele faz é conforme a sua justiça. E isso é o que, em algumas, podemos dizer de um grosso modo, Deus deve a sua justiça a todos. Não que ele deve, mas ele sempre age com sua justiça a todos. Mas com a sua misericórdia não é a mesma coisa. Porque a misericórdia ele dá a quem ele quer. Veja, por exemplo, se a Bíblia fala que todos pecaram, e a Bíblia fala também que o salário do pecado é a morte, então veja que Deus condenar todos os homens a uma perdição eterna, ao inferno, Deus condenar todos ao inferno, isso não é injusto. Por que não? Porque todos pecaram. Todos merecem exatamente esse fim. Todos merecem a condenação. Isso diz respeito à justiça de Deus. Agora, se nós sabemos, se nós concordamos que Deus, ele pode condenar todos e lançar no lago de fogo, no inferno, e isso não diz que ele é injusto, pelo contrário, ele está mostrando a sua justiça. Deus escolher alguns, Deus separar alguns, Deus salvar alguns, para com estes, ele está demonstrando a sua misericórdia. E é nesse ponto em que os homens acusam Deus. Acusam Deus de que se Deus fizer isso para com alguns, ele precisa fazer isso para com outros. O que não é verdade. O que não é verdade. Veja que se fosse desta forma, acaba que a misericórdia seria um laço contra o próprio Deus. Se ele usasse de misericórdia contra um único indivíduo, significa que ele tem que usar a misericórdia contra todos? Então agora ele também deve a sua misericórdia para com todos. E ele não é misericordioso se ele não usar de misericórdia para com todos? Pelo contrário, porque ele não deve a sua misericórdia. E isso é engraçado porque quando se tratando de ímpios, pessoas que vivem de qualquer maneira, não pensam em Deus, a visão que eles têm de Deus é uma visão muito diminuta. E as pessoas, isso se fosse vindo de ímpios, pessoas ímpias, pensar nisso, isso de algum modo é aceitável. Nós estamos falando de homens que vivem em completa rebelião contra Deus. Agora, o que é de admirar é que cristãos pensem isso. O que é de admirar é que cristãos fiquem nesta condição em que dizem que Deus precisa usar de misericórdia para com todos. Não precisa. Não precisa. E, na verdade, os mesmos textos que eu acabei de citar, se a gente voltasse alguns versículos antes, o texto vai dizer: porque replicas ao homem? Porque tu questionas? É como se o homem estivesse julgando a Deus, é como se o homem tivesse a capacidade de julgar a Deus por algo que ele sequer compreende. O que nós precisamos compreender é isto. A misericórdia de Deus não é devida. Ele dá a quem ele quer. E quando ele o faz, ele não é injusto.
Veja, por exemplo, você tem os seus filhos. Você, quando vai dar presentes, você dá presentes aos seus filhos. E quando você dá presente aos seus filhos, você não é preciso, você não é obrigado a dar presentes a outros. E você não dar presente a outros não significa que você seja injusto com os outros. Por quê? Porque você escolheu dar. E quem escolhe dar, ele pode dar ou ele pode não dar. E quando ele dá, ele não está devendo nada. Assim é Deus. É óbvio que nessa ilustração de você dar presente para os seus filhos, isso é uma ilustração limitada. Não consegue esgotar em completude o que Deus de fato é. Isso representa apenas uma parte de Deus. Porque, na verdade, Deus, ele faz exatamente isso. Ele escolhe dar para quem ele quer dar. Ele escolhe dar os benefícios dele. Sejam bênçãos, sejam materiais, bênçãos de saúde, tudo. Inclusive a salvação. Deus, ele escolhe dar a salvação a quem ele quer. Qualquer um. E óbvio que eu não vou entrar agora no mérito da salvação, de como que isso se dá, porque levaria tempo. Mas de uma coisa é certa. Deus, ele usa de misericórdia com quem ele quer. E isso não o torna injusto. E isso é interessante de nós meditarmos, por quê? Porque isso traz temor, tremor. Por quê? Porque Deus, ele usa de misericórdia para quem ele quer. E isso não confunde com a bondade de Deus. Deus usar da sua misericórdia para quem ele quer não significa que ele não seja bom. Ele usa da sua bondade com quem ele quer, através da sua misericórdia. E isso só causa conflito com o coração que teme que Deus não seja bom, que teme que Deus não seja justo, que teme que Deus não seja misericordioso. Se é este o seu caso, você deve realmente temer. Se você acha que Deus pode ser injusto sendo assim como ele é, você deve realmente temer. Você deve realmente se preocupar. Mas aos filhos a quem Deus escolheu, isso não é nenhuma preocupação. Porque os filhos creem que ele é bom. Que os filhos creem que ele é justo. E que os filhos creem que ele é misericordioso. E nisso eles se agarram. A sua misericórdia não tem fim para com aqueles com quem ele resolveu usar de sua misericórdia.